1 Coríntios capítulo 11, verso 17 em diante, diz a palavra do Senhor assim: mas nisto que agora prescrevo, não posso elogiá-los, porque vocês se reúnem não para melhor, e sim para pior. Porque, antes de tudo, estou informado de que, quando se reúnem na igreja, existem divisões entre vocês. E eu, em parte, acredito que isso é verdade. E é até necessário que haja partidos entre vocês, para que também os aprovados se tornem conhecidos entre vocês. Verso 20. Quando, pois, se reúnem no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que vocês comem. Porque, quando comem, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E enquanto um fica com fome, o outro fica embriagado. Será que vocês não têm casas onde podem comer e beber? Ou menosprezam a igreja de Deus e envergonham os que nada têm? Que posso dizer a vocês? Devo elogiá-los? Nisso certamente não posso elogiá-los. Soberano Deus e amado Pai, louvado seja o nome do Senhor. Como tenho dito, esta carta aos moradores de Corinto, é apenas uma carta de um apóstolo que ouviu as notícias, levaram as notícias para o apóstolo e ele resolveu escrever uma carta chamando atenção para alguns detalhes importantes sobre a igreja. E com isso disciplinando a igreja. E como é uma carta nesse nível aí, ela não é um tratado teológico, ela é um aviso, ela é um recado, ela é, faça desse jeito, isso está assim, está acontecendo, não é legal. Ela está completamente contextualizada com o que estava acontecendo para estas pessoas desta época, neste tempo, que viviam neste tempo. E, obviamente, nós estamos tirando para nós o que nós podemos, e todo esse conjunto de ideias que Paulo apresenta nesta carta acabou formatando essa vida cristã que nós pregamos, que nós vivemos, que nós apresentamos para os outros. E é através destes ensinamentos que nós devemos nos pautar, andar. Então estava acontecendo um problema na igreja. Um problema estava acontecendo na igreja. Vamos entender esse problema. Lembram lá da instituição da Santa Ceia? Que Jesus instituiu a Santa Ceia? Lembram daquele dia, antes da crucificação? Era a ceia da Páscoa. Eles passaram a noite toda ali. Era a Páscoa. E lá no relato de Lucas e de Marcos está escrito: e depois de haver ceado, tomou um pão. E depois que eles comeram o cabrito pascal, leis lá da época de Moisés. Então eles se reuniram para aquela reunião. Então depois que eles cearam, o cordeiro pascal, tomou Jesus um pão e disse: isto é o meu corpo. Aí todo mundo ficou olhando, não estava entendendo nada. Naquela hora, não. Como? Em memória de mim. Como assim? Ele está aqui, não preciso lembrar dele, ele está aqui, do meu lado, aqui, na minha frente. Como em memória de mim. Depois ele disse: isso aqui é o meu sangue. Pegou o cálice, o meu sangue. Bebam em memória de mim. Logicamente, esse pensamento depois as pessoas compreenderam, porque ele ia embora e aquilo seria um memorial. Aquilo seria uma forma de lembrança. E ele disse que a gente devia fazer todas as vezes que a gente se encontrasse.
para mantê-lo lembrado. Isso aí é o que está lá no outro relato. Tá no outro relato. Aí o que a igreja fez? A igreja fez isso. A igreja se reunia para quê? Não era para pregar, não era para cantar, não era para isso. A igreja se reunia para comunhão. A igreja se reunia para comunhão, para estar junta, para comer. Olha que coisa engraçada, né? A cozinha tinha que ser aqui embaixo. Nessa interpretação, a cozinha da igreja tinha que ser aqui embaixo, aqui no altar, aqui, fogão, geladeira. Porque a igreja se reunia para comer. Fazer isso em memória de mim. Olha, essa refeição da Páscoa, o que eles tinham na cabeça naquele dia? É exatamente isso. Eles botaram o cabritinho lá do sacrifício e até chegar nesse dia. Isso, aqui eu não fui ver a data, mas com certeza há mais de 20 anos foi. A igreja fazia isso aqui há mais de 20 anos. Esse dia aqui. Então, como é que era um culto nessa igreja primitiva pós-Jesus ali no dia seguinte? Pós-Jesus no dia seguinte. Não pós-Jesus 2000 anos depois. Pós-Jesus no dia seguinte. Como é que era essa reunião desses crentes? Era uma reunião onde todo mundo chegava para ter comunhão, para estar junto, para estar junto ali um do outro, comer junto. E aí no final, faziam como Jesus fez. Tomavam um pão e dizia as palavras, tá? Olha, gente, vamos fazer conforme Jesus nos ensinou, comer o pão, tomar do cálice, agora faz parte da refeição da Páscoa aqui. Faz parte da refeição agora. Sobremesa, pão e vinho. Era assim, até esse dia aqui em Corinto, era assim. Eu garanto a você que era assim. Esse culto da igreja. Vamos na casa do fulano, culto é na casa do Jaime. O Jaime aí preparava o banquete lá. O culto é na casa do Rafael. O Rafael preparava o culto lá. Vai ser lá no sítio do Paulinho o culto. Aí preparava tudo lá. E aí. Só que, bom, estava acontecendo alguns problemas nesta ocasião. E eu vou chegar nos problemas. Só para não perder muitos detalhes aqui, no início aqui, que tem muitos detalhes aqui nesse início, eu vou chegar. Então, voltando ao versículo 17, ele disse, mas nisto que agora prescrevo, não posso elogiá-los, porque vocês se reúnem não para melhor e sim para pior. Olha, essa reunião de vocês está fazendo muito mal para a vida de vocês, tá? Essa reunião de vocês não está certa. Porque antes de tudo estou informado de que quando se reúnem na igreja, já chamavam a reunião de igreja, grego, igreja quer dizer reunião, assembleia, grego, existem divisões entre vocês. Aí já começou, trouxe o primeiro problema. O primeiro problema é que quando vocês se reúnem lá, tem uns irmãozinhos que é muito tagarela, né? Fala demais. E aí já tem divisão no meio de vocês. Dá a opinião dele, né? E ele dá aquela opinião forte. Existem divisões entre vocês e eu, em parte, acredito que é verdade. Eu sei que é verdade, gente. Eu sei que isso não foi fofoca. Isso não é uma intriga de quem me trouxe a notícia. Eu sei que isso é verdade. Gente, aonde a gente reúne muita gente, tem como todo mundo pensar igual? A gente reúne muita gente. Tem como a gente... Eu acho que até que se a gente tiver duas pessoas, é muito difícil até duas pessoas estarem pensando igual. Agora, tu imagina de reúne um monte de gente. Se eu perguntar assim, qual é a sua cor preferida? Um vai falar o vermelho, o outro o azul, o outro o amarelo, o outro o lilás, o outro o laranja, o outro o roxo, o outro o verde. Por quê? Porque cada um pensa diferente. E aí as escolhas são escolhas diferentes. Então, sempre em um grupo, as pessoas vão estar pensando diferente, haverá divergência de opiniões. E essa igreja, ela tinha esse problema.
ela estava se dividindo por causa de suas opiniões. Agora, só que Paulo não demoniza a opinião diferente. Olha o que ele diz. E é até necessário que haja partidos entre vocês. Uau! É necessário. Olha, gente, ó a palavra, que palavra interessante, né? Necessário. Uma igreja que as pessoas não têm opinião diferente, é uma igreja que está faltando esse necessário aqui, que as pessoas pensem diferente. Elas são unidas por uma causa, pela causa maior, que é a causa de Cristo, mas são diferentes em suas peculiaridades. Porque você mora num bairro diferente de mim, porque você foi criado numa família diferente. Porque tanta coisa aconteceu, eventos diferentes aconteceram nas vidas dos irmãos. Trabalhamos em coisas diferentes. Um é na indústria, outro é no comércio, outro é no hospital, outro... Como é que essas pessoas podem pensar igual se um trabalha no hospital, outro trabalha na indústria? Não vai pensar igual nunca. Um tem cabeça de hospital, outro tem cabeça de indústria. Então, ele diz assim, é necessário, a diferença é necessária, ter partidos é necessário, para que os aprovados se tornem conhecidos entre vocês. E olha, e não é pensar diferente e ficar incubado, você pode, não é, expressar a forma como você pensa, só não pode ficar frustrado se, né, quando os aprovados forem reconhecidos. Quando alguém... Isso acontece demais aqui. Chega para me dar uma opinião sobre alguma coisa aqui na igreja. Pastor, é porque a lâmpada está assim, tal, podia trocar por aquela outra lâmpada, não sei aonde, tal, não sei o quê, porque é melhor, porque gasta menos, não sei o quê, tal, tal. Às vezes eu fico olhando assim, meu Deus do céu, isso aí não está acendendo? Vamos esperar queimar então para gente trocar. Porque eu vou trocar um troço que está acendendo por uma outra coisa que está acendendo. Se tivesse sobrando, né? Vamos trocar, tal, essa aqui está feia, não sei o quê. Você está entendendo? Então as pessoas chegam porque elas pensam diferente. Tem gente que gosta da lâmpada amarela, tem gente que gosta da lâmpada clara. Vai entender. Elas pensam diferente. E não pode se frustrar quando a sua opinião, que é diferente da minha e da dos irmãos, está no grupo de músicos, acha que alguma coisa tem que mudar no grupo, tal, aí chega e fala, mas o outro lá não acha. Isso é importante que exista. É isso que ele está falando aqui. No meio de muita gente, as pessoas pensam diferente. Verso 20. Quando, pois, agora ele vai começar a dizer o que vocês estão fazendo. Olha o que vocês estão fazendo. Quando, pois, se reúnem no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que vocês comem. Então ele diz, quando vocês se reúnem, não é a ceia do Senhor que vocês comem. Ele afirma, mas no meio do caminho ele tem um tom de botar aquela pulga atrás da orelha, aquela dúvida. Não é isso que vocês estão fazendo? Aí ele pergunta, porque quando comem, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e quando um fica com fome, outro fica, enquanto um fica com fome e o outro fica embriagado. Gente, pasmem. Os irmãos do primeiro século, irmãos, bêbado dentro da igreja, embriagado na reunião. Só que esse problema, visto à luz desta época aqui, ele não tem nada a ver com o que a gente pensa hoje. Porque os irmãos não se reuniam para beber e se embriagar. Havia uma questão ali que eles não dominavam. E, em consequência,
eles se embriagavam. O que é que estava acontecendo na igreja? Logicamente, uma falta de sabedoria. Sim, lógico, evidente. Por isso que Paulo chega e diz, ele é o homem sábio da história e vai dizer o que está acontecendo. Mas nesta época aqui, as pessoas contavam o tempo de uma forma diferente das pessoas de hoje. O tempo aqui ele era contado de uma maneira diferente. Ele vai dizer que havia irmãos que chegavam antes e outros irmãos que chegavam por último. E nós vamos entender que, tá vendo? Sempre teve gente chegando atrasada na igreja. Ah lá, os atrasildos da igreja. Sempre teve gente chegando. Não. Essas pessoas que chegavam por último aqui não estavam atrasadas. Porque nesta época de Jesus, o tempo não se contava como se conta o tempo hoje. Na época de Jesus, o tempo ainda era o tempo social. O tempo era medido em dia e noite. E o tempo ele era social. Era de acordo com aquilo que você fazia. Então, se a reunião era depois do serviço, quem trabalhava com gado na pecuária terminava numa hora. Quem trabalhava na agricultura terminava outra hora. Quem trabalhava no tecelão, na manufatura, tinha que produzir 50 peças no dia, terminava em outra hora. O tempo era social. Depois do serviço eu vou, podia ser 1 hora da tarde, 4 horas da tarde, 6 horas da tarde. Depois do serviço eu apareço lá. Eu não sei o que tu faz. E quando é que você vai terminar? O tempo não se contava em horas. O tempo era social. Então ninguém também chegava atrasado em lugar nenhum. Cada um chegava no seu tempo. Agora eu entendo porque que a minha filha chega tanto atrasada. Ela está no tempo social e não está no tempo cronológico. Em 1814 foi que foi inventado o relógio no pulso pela primeira vez. O relógio é um pouco antes, mas no pulso pela primeira vez em 1814. Foi uma rainha que mandou encomendar um relógio de pulso, 1814. Com a invenção do avião, popularizou o relógio no pulso. E aí nós passamos a viver num outro tempo, no tempo cronos, no tempo cronometrado. E aí nós passamos, então, a nos uniformizar através do tempo. Então aí a gente agora pode dizer assim, depois do trabalho, e aí todo mundo entende, porque o horário comercial termina 7 horas da noite, 6 horas, a hora do comércio. A não ser aquelas profissões atípicas, de escala. Mas se for de fábrica, se for comércio, se for vendas, enfim, nós hoje temos domingo a maioria está disponível. Tudo isso é convenção. Sábado fecha mais cedo. Tudo isso é convenção. A gente conta o tempo de uma forma diferente. Hoje a gente pode dizer que alguém chegou atrasado, mas nessa época ninguém estava chegando atrasado. A gente fica assim, tá vendo como Paulo era paciente com quem chegava atrasado, Valmir? Tá vendo? Paulo tem que esperar até o último chegar. Porque o último não estava atrasado. O último estava no seu tempo. Tu não sabe o que ele fazia? Não sabe de onde ele vinha? As dificuldades que teve? Porque não se contava o tempo em horas, como a gente conta hoje. Cada um sabendo que hora é agora. Todo mundo alinhado no mesmo tempo. Então Paulo não era complacente com quem chegava atrasado na reunião, porque ninguém chegava atrasado, cada um chegava no seu tempo. Isso aí já dá um problema, né? Isso aí já dá para a gente pensar bastante. Por quê?
Quando aquele que chegava na frente, o que ele fazia? Ele começava comendo primeiro. Ele começava comendo primeiro e bebendo primeiro também. Ele começava comendo, bebendo, até que tantas pessoas chegavam na frente e outras chegavam mais para trás, que começou a faltar para quem chegava depois. E o problema foi que começou a faltar para quem chegava depois. E aí, quando foram fazer uma análise, né, do que estava acontecendo, gente, olha, tem gente que come demais, tem gente que come de menos. Por quê? Porque cada um está no seu tempo. Eles não sabiam disso, que cada um estava no seu tempo. Não tinha uma hora para todo mundo começar a comer junto. As pessoas iam chegando e iam comendo, chegando e iam comendo. Por isso que lá em cima na cozinha, quando a gente faz o café da manhã, tem que esperar o pastor chegar para orar, para todo mundo saber, ó, a partir de agora pode comer, porque se todo mundo chegar antes, ir comendo, quem chega por último já vai comer só pão com epa. Brincadeira, né? Sempre teve bastante. Mas não faz sentido essa lógica? Faz sentido essa lógica. E era o que estava acontecendo. E aí essa coisa de embriagar estava escandalizando. Olha, tem gente que come demais, até fica bêbado. Até está trocando já 6 por 10 aqui. Quando os últimos estão chegando. Não é legal. E aí Paulo faz alguns questionamentos. Será que vocês não têm casa onde podem comer e beber? E aí que a ceia vai ficar diferente. Ou menosprezam a igreja de Deus e envergonham os que nada têm. Caramba, olha só. Menosprezam a igreja de Deus e envergonham os que nada têm. Por que envergonham os que nada têm? Quem é que chegava por último, gente? Os servos, os escravos, que tinham trabalhado para o seu senhor o dia todo, e aí à noite poderiam estar livres no seu horário e tal, e iam para lá. E quem é que chegava na frente? Quem chegava na frente eram os donos de alguma coisa. Os que tinham empregados, os que tinham servos, os que tinham escravos. Porque nessa época aqui existiam essas 3 classificações. Tinha o empregado, tinha o servo e tinha o escravo. Essa sociedade era muito estratificada. Então os mais pobres, chegavam por último, porque estavam servindo aos seus senhores. E eles chegavam lá e já não tinha mais comida para eles. Era isso que estava acontecendo. Que posso dizer a vocês? Eu devo elogiá-los? Vou louvar vocês por isso? Nisso certamente não posso elogiar vocês. Porque eu recebi do Senhor, e aí aquele texto da Santa Ceia que você conhece. Mas aqui tem um negócio muito importante nele, olha. Porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, pegou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vocês. Façam isso em memória de mim. Façam isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo, olha, agora abre aspas, Paulo abriu aspas, para dizer que aquilo era uma frase de Jesus, propriamente dita, a mesma frase que ele disse na noite que foi traído. Este cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberem, em memória de mim. Ele chamou o cálice de nova aliança. Aí temos um negócio muito interessante. Quando você diz que isto aqui é a nova aliança, o que é que você está dizendo? Você tem uma roupa nova e a outra é a velha. O que você está dizendo? Aquela velha vai ser aposentada, né? Não vou mais sair com aquela roupa desbotada, sem botão, tal, que está velha já. Não dá mais para sair com ela. Agora eu vou sair com essa roupa nova aqui, não é isso?
Ele está dizendo, essa é a nova aliança. Quando você tem uma nova aliança, o que você faz? Você sai com a nova aliança e deixa a velha em casa guardada lá de recordação, né? Para você saber que teve uma aliança um dia e tal, uma mais velha. E agora você tem uma nova aliança. Faz 25 anos de casado, ganha uma nova aliança. Faz 50 anos de casado, ganha uma nova aliança. A velha, o que a gente faz com a velha? Não joga fora, deixa guardada lá para recordação. Ele fala, quando ele diz isso, que esta é a nova aliança, o que ele está fazendo? Imagine que é um tempo onde o relógio não existe ainda. É um tempo onde eles marcavam ainda, através do... Né, a data era a data relacionada ao Império Romano. O que ele está falando naquele dia, naquela hora, quando ele diz essa é a nova aliança? Ele está dividindo o tempo em dois momentos. Antes da ceia, antes da vida de Cristo e depois da vida de Cristo. Antes e depois. Ele está dividindo a história em dois pedaços. Até aqui e daqui em diante. Até aqui foi assim. E daqui em diante é a nova aliança. Eles iam ter que ainda quebrar muita cabeça para entender o que era a nova aliança, porque as outras cartas não estavam escritas. A nova aliança. Um pacto novo, isso eles entendiam. Pacto eles entendiam. Existe um novo pacto agora. Esta ceia é a nova aliança. Uau! Porque todas as vezes, verso 26, porque todas as vezes que comerem este pão e beberem do cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Outra ideia muito legal aqui. Muito legal aqui. Me informa essa ideia que um novo tempo chega. Nós temos o tempo social e agora nós temos um novo tempo, um outro tipo de tempo chega. Um tempo onde, e isso era muito conhecido na antiguidade, lógico que não existia estudo para dizer o que era o que, mas eles já faziam isso. As histórias mitológicas, elas contavam coisas, elas separavam eventos, as histórias, os mitos, eram histórias mesmo dos deuses. Eles organizavam aquela sociedade. E agora esta prática, ela se torna um novo episódio desta história, porque agora ela vai organizar uma nova prática. E agora nós estamos então, em virtude da ceia, em um novo tempo. Que tempo é esse? Está escrito aqui. Que tempo é esse? Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. O tempo de anunciar. O tempo de proclamar. O tempo de dizer. Então aqui a igreja aqui, ela chega num novo tempo. No tempo da celebração da ceia. No tempo de anunciar. No tempo de proclamar. Proclamar. O culto era uma proclamação. Todo culto era evangelístico. Por quê? Porque tinha a ceia. Tinha a ceia. Porque o que a ceia fazia? A ceia trazia de volta aquele dia. A ceia presentificava aquele dia. Fazia com que os eventos daquele dia fossem revividos ali naquela cerimônia. E por isso as pessoas teriam condição de relembrar.
relembrar o que havia acontecido. E é assim que funciona. É assim que funciona em vários momentos da nossa vida. Quando chega no dia do aniversário, e aí faz o bolo e tal, o que você está lembrando ali? O que você está trazendo à memória ali? O dia do nascimento. Isso aí lhe afirma que você nasceu, no meu caso, há 60 anos atrás, mas continuo lembrando. Se não fosse isso, não ia lembrar de que idade eu tinha hoje. Até teria sido bom, né? Eu lembrava. Falar nisso, ontem eu estreiei a vaga do idoso, tá? Falei para a Mônica, não vou entrar, Mônica, não vou entrar. Entra aí, deixa de ser bobo. Entra aí, de ser bobo. Voltando. Então, esta ceia, ela relembrava, ela trazia de volta esse evento. Estamos na nova dispensação, a nova aliança. E a nova aliança serve para eu anunciar a morte do Senhor até que Ele volte. Verso 27, para a gente caminhar para o final. Por isso, aquele que comer o pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. O que é discernir o corpo? Ora, do que estava sendo tratado aqui? Estava sendo tratado aqui que os irmãos estavam vivendo numa desunião. Havia partido entre as pessoas. E as pessoas não se entendiam muito bem, ficavam com rusgas umas com as outras porque havia partidos entre elas. E pior ainda, que quem chegava primeiro comia tudo e quem chegava por último comia migalhas. Estava falando aqui de unidade. Não é um texto exatamente para falar de ceia, é um texto para falar de unidade. É um texto para falar de comunhão. Então, quem come e bebe sem discernir o corpo, quem come e bebe sem entender o que você está fazendo aqui, quem come e bebe sem entender o que você está fazendo aqui, quem come e bebe achando que você é um desgarrado e você pode fazer o que bem der na tua telha aqui porque você tem as suas ideias. Não, nada disso. Aqui nós somos um corpo. E um corpo, ele anda junto. Você não pode ter como ir para lá sem você levar o seu braço. Ele vai junto com você. Mas quem foi as pernas. O braço teve que ir junto, porque está colado no corpo. Mas foi a perna que levou. Pois é, mas o braço vai junto, a orelha vai junto também. Não tem opção, é um corpo, não tem como. A orelha não quer ir, deixa a orelha aí, eu vou sem ela. Não tem como fazer isso. Então a crítica para a igreja é uma igreja desunida. É uma igreja desunida, que tem partidos, que acha que isso é relevante. Relevante mas brigar por causa disso? Não. Paulo diz que é necessário. Tem que pensar uns nos outros. Só pode começar comendo depois que o último chega. Por quê? Porque cada um está chegando na sua hora, na hora que pode chegar, no seu tempo. Diferente de hoje, tá? Se chegar atrasado hoje, vai ficar sem comer. Porque hoje todo mundo está no mesmo tempo. A gente está no mesmo tempo. Domingo está todo mundo em casa. Quem não está em casa, está trabalhando, não vai chegar mesmo. Então, está todo mundo no mesmo tempo. Não é isso? Hoje? Ou pelo menos deveria estar no mesmo tempo. Então, Paulo está falando sobre esta questão. E ele aí fala, quem faz isso, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, quer dizer, quem come e bebe sem essa unidade,
sem manter essa unidade do corpo, está comendo e bebendo juízo. Gente, igreja faz bem a beça e faz mal também. Faz mal para quem trata a igreja de qualquer jeito, para quem trata o corpo de Cristo de qualquer jeito. Porque aqui está dizendo que come e bebe juízo. Juízo. Maldição. Come e bebe juízo para si. E aí ele diz, não é à toa que tem muitos de vocês dormem. Ele falou, tem gente morta dentro da igreja. Mas, olha lá. E é por isso que há entre vocês muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Eu não sei por que a bênção não vem para mim. Pois é. Eu não sei por que não acontece. O pastor é tão feliz, tão bem-aventurado, e eu fico aqui jururu na minha. Eu não sei. Não estou querendo colocar mais um fardo na sua vida, não. Mas eu estou dizendo que aqui é o lugar de fazer certo. Que é o lugar de fazer direito. E o que é fazer direito aqui? É observar aqui dentro. Observar a sua lei. A lei da igreja está dentro da Bíblia. A lei da igreja está dentro da Bíblia. Fez certo? Não vai ser fraco, não vai estar dormindo. Fez errado, está no grupo, tá, mas vai viver dormindo. Mas vai viver. Ontem até a gente teve, né, aí no mundo político, um exemplo que ilustra bastante isso. O general que foi mudado por causa de um discurso. Um discurso à tropa. Ele diz, não interessa a sua preferência pessoal, nós temos que cumprir a lei, andar dentro da lei. Como assim? Há a hipótese do exército não andar dentro da lei? Existe essa hipótese? Como assim? A ponto de uma pessoa importante lá dentro ter que avisar isso para os soldados? Há essa hipótese? Que aí foi promovido por causa de um discurso desse para a sua tropa. Por quê? Porque é o mesmo discurso que eu faço na igreja. Nós que temos que entrar dentro da lei. De quem? De Cristo. Lei da misericórdia, lei do amor, lei da empatia que ele tinha por todos. A gente tem que andar aqui dentro da lei. E não dentro das minhas convicções. Tá? Não vou dar a paz do Senhor para fulano não, que ele chegou atrasado no culto. Tá vendo esse pessoal que chega atrasado? Se eu tenho misericórdia no meu coração, né, vou tolerar. Né, Silas? Vamos tolerar os irmãos que chegam depois, né, irmão? A gente sabe que eles estão atrasados, né? A gente sabe. No fundo, eles também sabem também, né? Eles têm relógio também, né? Pois é. Mas eles chegam, fazer o quê, né? Tem que amar essa gente, né? Pois é, a gente ama. A gente ama. Porque a gente tem que viver dentro dessa lei. Então tem que amar o errado. Mas o errado tem um problema dele com Deus. O problema dele com o alto. Eu não posso ter problema com o errado. Ele que tem que ter um problema com o alto. E o dia que ele tiver consciência suficiente, é igual aquela história do dízimo. Quando tiver consciência suficiente, vai ser dizimista. Quando tiver consciência o suficiente, vai andar dentro da lei. Vai andar dentro da lei. Verso 33, ele vai concluir. Assim, meus irmãos, quando vocês se reúnem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa. Desse dia em diante, a Santa Ceia nunca mais foi a mesma. Pode dividir a história da ceia entre antes e depois. Porque desse dia em diante, não vai ter mais aquela comidaria, porque se está com fome, come em casa. A gente está reunido aqui para lembrar de Jesus.
A gente está reunido aqui para comer o pãozinho que ele chegou no final lá da ceia, no final da refeição, e disse: olha, isso aqui é o meu corpo. É para isso que a gente está reunido aqui. É por isso que nós estamos reunidos aqui. Para falar de Jesus, para lembrar de Jesus, por causa de Jesus, para entender qual é a vontade de Jesus na nossa vida. É por isso que a gente está reunido aqui. E ele diz assim, meus irmãos, quando vocês se reúnem, pelo amor de Deus, esperem uns pelos outros, que vocês têm que andar juntos. Cada um tem o seu tempo, é o tempo social de cada um. Chegou na frente, não é para sair comendo, não. Espera. Espera. Ah, existem partidos. Cada um tem o seu partido, cada um tem a sua ideia, a sua ideologia. Isso é importante que exista assim. Qual é o problema disso? Não nos fere em nada. É isso que Paulo está falando. A igreja tem que estar unida. Igreja só faz sentido, irmãos, com unidade. Vamos curvar a cabeça nesse momento.